Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado. Seja muito bem-vindo. Meu nome é João Fernando, sou gestor de negócios. Vocês já me conhecem e a gente está começando agora o programa Resenha de Mercado. Vamos falar um pouco de mercado, vamos falar um pouco de mercado corporativo, trazer alguns números para você, te deixar extremamente informado para você saber aquilo que você vai fazer com os teus investimentos aí a partir desta semana, né, pessoal? E os nossos recadinhos paroquiais de sempre, não deixem de seguir a rádio nas redes sociais, não deixem de seguir o Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, nós estamos em todas as redes sociais. O programa tá saindo na íntegra agora aqui, pessoal, e depois sai lá no YouTube e também sai no Spotify, tá bom, pessoal? Então, não deixe de seguir o nosso programa, não deixa de participar. Tá bom, pessoal? Dando os nossos recadinhos de sempre aqui. Quer ser nosso patrocinador? Entra no nosso WhatsApp lá, 459 9805 9825 8921. 459 9825 8921 é o nosso WhatsApp para você ser patrocinador do nosso programa, ou você pode entrar em contato direto aí com a rádio, né, pessoal? Para você ser patrocinador do programa Resenha de Mercado. Deixa eu só arrumar meu microfone aqui, que ele não tá pegando direito. Agora sim, agora ele vai pegar direito. Caiu um pouquinho aqui, mas vamos lá, pessoal. Vamos tocar direto aqui, falar de mercado, falar de investimento, que é isso que importa no mercado aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal. Passando os nossos recadinhos de sempre já para vocês, e agora eu vou passar para vocês aí, quem tá escutando pela rádio, né, a gente vai passar as informações, e quem tá vendo depois aí vai ver o nosso overview sobre o mercado. Então, a gente sempre começa falando um pouquinho aqui do Ibovespa, né, de como o Ibovespa performou, de como performou os outros indicadores na semana, para situar vocês aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, nos últimos 5 dias, Ibovespa subiu, tá, pessoal? Chegou a bater recorde histórico de novo. Ibovespa chegou a bater 197.474 mil pontos, tá? Uma alta aí de quase 5%, 4,86%. E no mês, pessoal, Ibovespa aí batendo recorde também, 7%, 7,26% aí no mês, tá? Aí o Ibovespa batendo aí máxima histórica. Parece que o Ibovespa tá ignorando guerra, ignorando tudo que tá acontecendo, né? E batendo recorde histórico aí. No ano, tá, pessoal? Ibovespa, uma performance muito boa, recuperou 22% de alta, né? Você que tem ações aqui no Brasil, você tá tendo uma performance muito bacana. E aí, eu, né, sempre falo para vocês aqui da questão do investimento nos Estados Unidos, né, investir em outros países. Falo para vocês que eu não compro ações aqui no Brasil já há muito tempo. O pessoal fica falando, tá vendo, agora a bolsa tá subindo. Pessoal, eu olho no horizonte de longo prazo. Eu olho no horizonte para daqui 30 anos, daqui 25 anos, tá? E se você pegar esse horizonte, você vai ver que o mercado tem performado muito mais nos Estados Unidos do que propriamente aqui no Brasil. E daí não é síndrome de vira-lata, pessoal, que lá, mercado de capitais, 60% do mercado tá lá nos Estados Unidos. Então a gente precisa estar onde está o principal mercado. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de SP500, né? Lembrando, Estados Unidos ainda em guerra, também o SP500 performou bem nos últimos 5 dias, uma alta aí de 3,15, tá? 6.816 pontos. No mês, praticamente no 0 a 0 aí, ponto 16. E no ano, uma queda aí, recuperou bastante, né? Uma queda de 0,42, né, pessoal? Lembrando, Estados Unidos, junto com Israel, tá em guerra contra o Irã. Vamos falar um pouquinho aqui de dólar também. O dólar deu mais uma arrefecida nos últimos 5 dias, uma queda de 2,54, fechando aí a R$5. Isso é muito bom, principalmente para a inflação do nosso país e principalmente para você que quer dolarizar o seu patrimônio. Se você não sabe ainda como dolarizar o teu patrimônio, pessoal, entra na nossa comunidade. Nós temos a comunidade Resenha de Mercado. É só entrar em contato por qualquer rede social que você estiver vendo esse vídeo ou um corte dele, ou você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp aí, 45998258921, lá para você fazer parte da nossa comunidade e aprender a investir de uma forma objetiva, tá bom? Então eu já falei para você, no mês aí o dólar caindo 2,76 e no ano caindo 10%. Isso aqui é muito bom para o nosso país e é muito bom também para os nossos
investimentos, né, pessoal? Vamos falar de Bitcoin. Bitcoin nos últimos dias aí alta também, né? Subiu aí, chegou a bater 262 mil dólares, né? E fechou os últimos 5 dias aí a 72.990, mais uma alta aí de 6%. No mês, uma alta quase 5%, 4,91, né? E no ano ainda devolvendo aí 16,50. Será que o Bitcoin vai? Será que vai bater, passar de novo aí os 100 mil dólares, pessoal? E aí o pessoal fica falando, né? Ah, mas o Bitcoin não é reserva de valor, ouro é reserva de valor. Pessoal, agora que o mercado subiu, o ouro acabou subindo também na última semana. Então, uma coisa que a gente tem que entender, o perfil de investimento, né, dos investidores, ele tem mudado. Conforme vai passando o tempo, as pessoas começam a olhar o mercado de uma forma diferente, né? O ouro, há 30 anos, ele é visto diferente do que ele é visto hoje, né? Criptomoedas nem existia, né? Há 30 anos atrás. O dólar é a mesma coisa. Muitos falam que o dólar vai perder a hegemonia dele. E a tendência é que ao longo do tempo perca mesmo, tá? Só que isso vai demorar. Eu não sei nem se a gente vai ver isso. Isso vai demorar um pouquinho aí pra gente ver, tá bom? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do IFIX, tá? O IFIX, que nos últimos 5 dias aí teve uma alta de 0,65, 3.910 pontos. No mês, 0,96 e no ano aí o IFIX performando muito bem. Pessoal, nós estamos com IPCA mais alto. A gente tá, IPCA inflação mais alta, né? A gente tá com Selic aí, que caiu só 0,25, né? Mercado muito apertado, muitas empresas pedindo recuperação judicial, muitas empresas a ponto de quebrar. E a gente vendo aí o IFIX performando e performando muito bem, né, pessoal? Isso aí é uma coisa muito interessante. Lembrando, né, que fundos imobiliários eu compro todos os meses. Eu faz muitos anos, desde 2022, que eu não compro ação no Brasil. Mas fundos imobiliários eu compro todos os meses, tá? Então tá. O fundo imobiliário aí tá bem interessante, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui agora o nosso relatório. Lembrando, tá, que lá na nossa comunidade eu mando 2 relatórios todas as semanas. Toda semana eu mando 2 relatórios para vocês lá. Um relatório do mercado financeiro e um relatório do varejo também. Tá? São 2 relatórios por semana que a gente manda lá na nossa comunidade, fora um monte de informação. Eu mando a minha carteira aberta, eu mando os meus aportes mensais que eu faço lá dentro da minha carteira. É bem legal, tá bom, pessoal? Então, entra lá na nossa comunidade, resenha de mercado, nós estamos em todas as redes sociais, entra lá na nossa comunidade para você receber o relatório. O relatório, pessoal, esse relatório aqui, para quem não tá vendo, ele tem mais ou menos 20 páginas, tá? 20 páginas. E eu vou passar aqui algum overview aqui para vocês, porque hoje eu quero trabalhar bastante as notícias, tá bom? Vamos lá, vou falar um pouquinho aqui de Bolsa Brasileira, tá? Vamos falar aqui do Ibovespa. O Ibovespa, pessoal, tá com uma alta aí até o dia 9 de abril de mais ou menos 21%, tá? Recuperação robusta, surpreendendo pares emergentes. Outra coisa muito interessante, tá? Valuation, o preço-lucro, tá? Das ações, que é o preço dividido pelo lucro das ações. Ele tá em 9,2, significativamente baixo da média histórica, sinalizando assimetria positiva. Ou seja, o PL do Ibovespa, se eu não me engano aqui, se eu não estou falando besteira, tá, pessoal, o preço-lucro médio do Ibovespa aí é mais de 20. Se eu não estou falando besteira aqui, tá? Não me recordo agora de cabeça, mas está extremamente baixo mesmo. Só que aí você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe se esse PL vai se manter, né? Se ele vai virar o novo normal, se realmente a bolsa vai continuar subindo. Volto a falar para vocês, a gente tem que pensar no longo prazo. Lá os nossos investimentos, lá dentro do Resenha de Mercado, a gente pensa no longo prazo, tá bom? Deixa eu pegar mais algumas informações aqui para vocês. Vamos lá. Ih, subiu tudo meu relatório aqui. Vamos lá. Deixa eu passar algumas notícias aqui para você, tá bom? Ibovespa agora em abril, tá? Alguns dados para vocês aí, tá bom? Teve uma recuperação robusta aí de quase 22%, tá?
E esse ano aí deve performar, deve bater, daqui a pouco deve estar batendo aí, pessoal. Deve estar batendo aí 200 mil pontos, tá? Choque no CPI e postura do Federal Reserve. Isso aqui importa bastante pra gente também, tá? Porque tudo que acontece lá acaba respingando aqui no Brasil. Análise do CPI de março, tá? Que é a inflação lá dos Estados Unidos, que é o Customer Price Index dos Estados Unidos de março, trouxe o número que desafiaram as previsões mais otimistas. O índice cheio, tá? Saltou 0,9% no mês. Isso aqui já pode ser um reflexo da gasolina mais cara lá nos Estados Unidos, tá? Superando o consenso que era de 0,7, elevando a inflação anual para 3,3. Aí você pensa assim, eu vou falar um pouquinho depois na matéria lá. Nossa, a inflação nos Estados Unidos 3,3 parece uma inflação baixa, né? Perto do Brasil, a gente tá com 4 e lá vai bolinha, né? Pessoal, só que a inflação histórica deles é 2%. É quase o dobro, tá? Análise técnica revela que o motor dessa aceleração foi o setor de energia, aquilo que eu falei para vocês, especialmente a gasolina, que registrou um aumento de 18%. E lá, pessoal, o que acontece? Nos Estados Unidos, o governo não faz igual aqui, tá? O governo não segura. Lá, petróleo subiu, vai pra bomba. Só que tem outro porém também. Petróleo baixou, também baixa lá na bomba, tá? Vamos lá. Então, a gente teve essa alta aí lá nos Estados Unidos. Pessoal, vamos lá. Setor corporativo americano, IA, chips e viagens. Apple, queda acentuada foram registradas devido a preocupações com o atraso do iPhone Fold, tá? E a desaceleração do crescimento do App Store. Vamos falar um pouquinho aqui da Delta. Delta reportou uma demanda por viagem premium, que está salvando a empresa, tá? Permitindo que a companhia aérea repasse os custos mais altos de combustíveis sem sacrificar margem. Vamos lá, Nvidia fortalece o seu ecossistema ao investir 2 bilhões na Marvell Technology, tá? Criando um momentum para infraestrutura de semicondutores e consolidando o domínio de infraestrutura de IA. Fechou, pessoal? Então agora vou voltar aqui, vamos falar das nossas notícias, vou trazer mais algumas notícias para vocês aqui, algumas matérias para a gente falar um pouquinho aqui do nosso mercado brasileiro, que eu sempre trago notícias para vocês e hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais. E a gente vai falar do fim da escala 6x1, né? E aí, segundo a matéria aqui da Neofeed, fim da escala 6x1 será um meteoro pior do que a Covid-19. Prevê a Associação de Shoppings, tá? Um estudo da Associação Brasileira de Shopping Centers revela em primeira mão, pela Neofeed, né? E mostra que implementação da medida levará a uma perda de 130 mil empregos no primeiro ano e 15 bilhões de reais em receitas apenas no primeiro ano. E aí, pessoal, a gente volta a falar, não tem como falar do tal da escala 6x1. Eu já falei aqui para vocês, isso não cabe no Brasil. Não tem como o Brasil implementar uma escala 6x1. E aí fica um monte de gente falando, mas coitadinho do trabalhador, porque o trabalhador, ele é um coitado, porque é um empresário, sempre jogando na conta do empresário, né? Mas não é bem assim, não é bem assim, tá? A gente tá tendo esse problema da escala 6x1, a gente tá tendo esse problema agora da nova resolução lá, esqueci agora como é que é o nome lá, mas é a resolução que diz que as empresas vão ter que se preocupar com a sanidade mental dos seus funcionários. E a gente tem a tal da lei da misoginia, né, pessoal? O que isso tem a ver? Isso aí tá sufocando cada vez mais o empregado. Em vez da gente ter liberdade, da gente poder fazer as coisas, do empresário poder fazer as coisas, ele tá sendo cada vez mais sufocado. E aí você fica falando, não, mas essas leis aqui é para proteger o trabalhador. Se o trabalhador ganhasse bem, não precisava de lei para proteger. Aí você vai falar assim, o trabalhador precisa ganhar bem e o patrão não paga. Será que o patrão não paga ou ele não pode pagar? O que acontece aqui no Brasil? Nós somos um país de renda baixa, nem renda média, nós somos uma renda baixa, e somos um país que tributa igual o país rico. Ou seja, não sobra nada, nem para o empresário, nem para o trabalhador. Você quer, se os nossos governantes tivessem se preocupado realmente em ajudar o trabalhador, eles iam diminuir a máquina, e aí poder diminuir a carga tributária para que o trabalhador pudesse ganhar mais dinheiro. Era isso que ia ser feito. Quer cuidar melhor do trabalhador do que fazer com que ele ganhe mais dinheiro? E aí essa semana eu tava vendo alguns fóruns lá, tanto da galera da direita e a galera da esquerda, falando sobre os impactos. E aí teve um cidadão lá, que eu não vou falar o nome, eu não falo mesmo,
Se quiser, você pesquisa, falando que não vai ter impacto nenhum, vai ser impacto zero. Aí eu falo assim, cara, eu não sou muito bom de conta, mas vamos lá. Eu não sou muito bom de conta, mas vamos lá. Você tem uma empresa, você tem 10 funcionários na empresa. Vamos dizer que você tem uma pizzaria. Você tem 10 funcionários na tua pizzaria. E aí o que acontece? Agora vai ter a tal da escala, né? E vamos dizer ali que você vai ter que contratar mais 3 funcionários. Você vai continuar ganhando a mesma coisa. Não vai ter impacto? 3 funcionários a mais no teu negócio? Pega uma empresa que tem 300 funcionários. Não vai ter impacto. Gente, desculpa, isso é uma imbecilidade. Como que vai ter? Ah, mas aí o que vai acontecer? Porque como as pessoas vão ter folga mais um dia, isso vai compensar, porque as pessoas vão ter tempo para gastar o dinheiro. Você acha que o trabalhador não gasta dinheiro porque ele não tem tempo? Vocês acham mesmo isso? Será que os políticos, quando falam um negócio desse, eles escutam o que eles estão falando? Eles escutam, né? Mas a maioria das pessoas engolem. Né? Então assim, não, porque daí, olha aqui, não, porque daí o que vai acontecer? O turismo vai aumentar, porque daí as pessoas vão passear mais. O trabalhador vai passear mais. Gente, 80% das famílias estão endividadas, 30% não consegue pagar a conta acima de 90 dias. Os caras vão, cara, o cara tem dinheiro pra comprar comida. O cara vai gastar dinheiro com lazer. Sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão pegar esse outro dia e vai fazer bico. Sabe por que ele vai ter que fazer bico? E vai ganhar a mesma coisa, porque as coisas vão aumentar lá no mercado. Então você que gosta de criticar o empresário, você gosta de criticar o mercado, você quer mesmo que as pessoas, que cuidar da sanidade das pessoas, você quer mesmo? Você quer ajudar o trabalhador? Faça o trabalhador ganhar mais. Ah, tá vendo? Então é só fazer o patrão pagar mais. O patrão não pode pagar mais, meu amigo. 5 meses do ano, o trabalhador, 5 meses do ano, ele não trabalha para ele trabalha para pagar imposto. 5 meses. E aí quando a gente fala de sanidade, que as empresas têm que cuidar da sanidade do empregado. E a infraestrutura? E o medo de assalto? E o medo de roubo? E o medo de ir no hospital e não ter acesso ao hospital? Isso não afeta a sanidade do trabalhador? Eles vão ser indenizados por isso? Agora, se um trabalhador ficar nervoso na casa dele lá, brigar lá e acontecer coisa, ele pode falar que a culpa é do empresário, porque o empresário pressionou ele muito e ele está com burnout. O Brasil é o país recordista de burnout, de estresse no trabalho, de tudo isso. E a culpa será que é da empresa? Ou será, eu estava discutindo com uma pessoa, conversando com uma pessoa no TikTok essa semana, falando sobre isso, eu perguntei pra ele sobre isso. Será que realmente é o empresário que tem que cuidar da sanidade do trabalhador? E aí tem a lei da misoginia também, né, pessoal, que eu não vou nem comentar muito aqui, que vai prejudicar as mulheres, né? Inclusive, eu até gravei um react, tá lá nas minhas redes sociais, de algumas frases que não podem ser ditas dentro do trabalho, porque senão vai ser misoginia. E aí misoginia, amigão, é cadeia, tá? É cadeia. Foi igualado ao racismo. Então tudo isso aí, no final do dia, meu amigo, vai sobrar pro trabalhador. Porque realmente, se os políticos estivessem preocupados em ajudar a população, eles diminuiriam a máquina pública, tá? Eles fariam o trabalhador ganhar mais. Que tal, ao invés da gente baixar a escala 6x1, vamos lançar uma campanha aqui, em vez da gente baixar a escala 6x1, vamos diminuir, em vez da gente pagar 5 meses do nosso salário imposto, vamos diminuir, vamos pagar 2 só. O que vocês acham? Vamos fazer uma campanha. Algum deputado aí, faça uma campanha para isso. Crie um projeto de lei. Né? Em vez da escala lá 6x1, vamos diminuir lá, pagar menos imposto. Né? 3x12. Em vez de ser a gente pagar 5 meses de imposto, vamos pagar 3. Vamos pagar 2. Pode ter certeza que o trabalhador vai ficar muito, muito, muito mais feliz, tá? E aí, ó, redução de jornada de trabalho impacta o PIB em 76 bilhões de reais, tá? Segundo a CNI aqui, ó. Do valor total, o segmento mais afetado será a indústria, que pode acarretar uma
desindustrialização do Brasil, aumentando o preço ao consumidor final. O Brasil vai desindustrializar mais ainda. Segura esse rojão, né? Vamos com outra matéria aqui, pessoal, aqui, ó. É isso que eu falo para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Endividamento das famílias atinge um recorde de 80,4% aqui, segundo a matéria da revista Oeste. Vocês têm noção do que é isso, pessoal? Vocês têm noção do que é isso? Olha aqui a matéria. Alta do crédito e pressão externa mantém comprometimento da renda no país. O endividamento das famílias brasileiras alcançou um nível recorde no mês de março agora. Dados da Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismo mostram que 84% dos lares possuem dívidas em fevereiro. Em fevereiro, o índice estava em 80,2%. Famílias extremamente endividadas, né, pessoal? E aí, cada vez sobra menos dinheiro para a gente investir. Outra coisa aqui, né? Ano de eleição e a gente tem aqui, ó. Governo Lula prepara pacote para dívidas e diesel a 6 meses da eleição. Planalto estuda programa nos modelos do Desenrola. Vocês lembram do Desenrola lá? Que era para o cara parcelar as dívidas lá e tal. Limite ao rotativo e nova MP para conter impacto dos combustíveis. No início da tarde do dia 2, né, na terça-feira, aliás, dia 6 de abril, uma reunião foi agendada oficial no Palácio do Planalto, que reuniu integrantes da equipe econômica do governo, tá? E aí, o que eles querem discutir lá, tá? Vamos lá, o que eles querem discutir? Eles querem discutir o seguinte: eles querem discutir um pacote para reduzir, para segurar a alta do diesel, e eles querem discutir um pacote agora para as pessoas sanarem a sua dívida. Por quê? Porque foi feito vários e vários estímulos do governo, né? Para quê? Para as pessoas se endividarem. Lembra lá da dívida lá que a galera fazia no salário, lá que poderia colocar o salário em garantia, né? Os consignados, lembra disso aí? A população está extremamente endividada. Por quê? Porque o brasileiro não tem instrução financeira. E aí o brasileiro pegou essa grana, o que ele fez? Gastou. O que ele está acontecendo agora? O brasileiro está extremamente endividado. E aí, em vez da gente ter um plano realmente de crescimento, de criação de riqueza, a gente fica de paliativo em paliativo, paliativo em paliativo. E aí, isso aí prejudica cada vez mais o Brasil, né, pessoal? Então, bem complicado aqui, ó. Outra notícia interessante aqui: BTG Pactual acerta a compra do Banco Digimais do Edir Macedo. Eu não sei se vocês lembram dessa matéria, se você já viu, se não, o Banco Digimais, que é um banco lá da Igreja Universal, eu já falei acho que um pouquinho aqui em outros programas, tá passando por dificuldades, né? E pode ser que eles acionem o FGC e vai ser mais uma bomba lá no FGC, tá? E aí o BTG Pactual tá negociando para comprar o banco lá do Edir Macedo. Pessoal, aqui uma outra notícia bem interessante aqui, ó. Essa matéria eu achei bem interessante e eu queria ler para vocês aqui, ó. Itaúba, que a cidade onde 93% da população depende do Bolsa Família. Esse aqui é um município. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Um município lá no Nordeste. Município com cerca de 6 mil, no Amapá. 6 mil habitantes, tem 600 servidores. 10% da população é servidores ativos na prefeitura. Não deveria nem ter prefeitura, pessoal. Você já ouviu falar de Itaú, na cidade de cerca de 6 mil habitantes, no interior do Amapá. Um estado com 16 municípios, pessoal. O Amapá, para começar, o Amapá não tinha nem que ser estado, né? E aí tem prefeitura, tem Câmara de Deputados, tá? Para efeito de comparação, o estado de São Paulo tem 645 municípios, mas o que chama a atenção são os números. Vamos lá. 93% da população, 93% recebe Bolsa Família, um custo de 1 milhão de reais, 1,4 milhão pago pelos pagadores de impostos. Apenas 28 pessoas têm carteira assinada no setor privado. É um emprego formal a cada 250 moradores. Pessoal, tem jeito do Brasil dar certo dessa forma? Sabe o que sustenta isso aí? Eu, você. Por isso que eu falo pra vocês, gente, não é recomendação.
já tirou dinheiro. Já tirou o teu dinheiro do Brasil? Você já tirou o teu dinheiro do Brasil? Né? Diante desse cenário, há uma pergunta inevitável. Como uma cidade cuja receita é de 900 mil consegue sobreviver sem uma base econômica ativa? Itaúna, Itaubal, tá, pessoal? Até falei errado o nome. Recebeu 54 milhões ao longo de 2025 para sustentar a cidade, que tem mais de 600 servidores na prefeitura. É uma cidade cabide de emprego. A gente tinha empresa cabide de emprego, estatal cabide de emprego, e agora a gente acabou de inaugurar cidade cabide de emprego, né, pessoal? Nem é cabide de emprego, porque muita gente lá não trabalha, né? E aqui uma outra notícia que revela aquilo que eu falo pra vocês. O Brasil é um país que não tem planejamento. E um país que não tem planejamento não vai pra frente, tá? Refinarias que não saem do papel levam a Petrobras a uma perda de 2,7 bilhões, tá? Essa matéria é bem antiga, pessoal, mas só para lembrar para vocês, porque agora, toda vez que a gente tem problema com petróleo, vem esse negócio, é porque não tem refinaria, é porque foi vendida a distribuidora, é porque não sei o que, mas esse governo que tá aqui, que já foi governo, foi anunciado alguns anos atrás, em 2014, se eu não me engano, 2 refinarias, tá? Uma em Bacabeira, no Maranhão, e uma em Pecém, no Ceará. Essas 2 refinarias iam custar, se eu não me engano aqui, mais ou menos 20 bilhões de reais. Elas foram anunciadas pelo governo e parece que fazia parte lá do PAC 1. Sabe o que aconteceu, pessoal? A Petrobras gastou 2,7 bilhões de reais e essas refinarias não saíram do papel. Você que é acionista da Petrobras, por isso que eu não sou acionista de estatal, né, pessoal? Que pelo menos tem o governo federal. É isso aí que acontece, né? E aí, olha o contraponto aqui. China busca avançar em aviões movidos a hidrogênio em meio à crise energética devido à guerra no Irã. Enquanto a gente está discutindo fim de escala 6x1, o chinês está trabalhando lá, né? Que eles trabalham lá, como é que fala? 996. Enquanto a gente está discutindo aqui 6x1, o chinês está trabalhando 9 horas, 6 vezes por semana. Ah, mas isso a gente não pode fazer isso, é escravidão, que não sei o que. Ué, a esquerda que fala de escravidão não vai falar isso para a China? O trabalhador lá trabalha 9 horas por dia. E aí? Trabalhar 8 horas, 6 vezes por semana aqui no Brasil, daí é escravidão? O país lá não é comunista? Vocês não vão lá reclamar? Não vão reclamar também? Só que enquanto a gente está discutindo esse tipo de coisa, enquanto a gente está discutindo fazer parcelamento de dívida de brasileiro, a China já está voando com avião de hidrogênio e a gente ficando cada vez mais para trás. Só para lembrar vocês, lá em 1980, há 40 e poucos anos atrás, a economia da China era menor que a nossa. Tá? A nossa renda per capita era maior que a renda per capita da China e a China passou. Inflação esperada por consumidores nos Estados Unidos volta a subir a 3,4. Isso que já falei para vocês, está impactando bastante lá o mercado americano. E aqui no contraponto, né, pessoal, Cacau Show supera 300 milhões em vendas e bate recorde diário. Desempenho histórico da Cacau Show reforça a liderança no varejo de chocolates e evidencia a força das vendas na Páscoa. Eu sempre falo para vocês, enquanto tem muita gente chorando, tem 20% que vai estar sempre vendendo lenço. E aí eu falo pra vocês, eu trago as notícias aqui pra vocês, pessoal, não é pra vender susto pra vocês, é pra vocês se prepararem, pra você saber aquilo que você vai fazer com o teu investimento. E aqui uma notícia bem interessante da Cacau Show. Enquanto o mercado tá muito ruim, a Cacau Show tá fazendo a diferença e chegou a vender 300 milhões de reais em um único dia. Chegou a vender 300 milhões de reais, né? E bateu o recorde aí. Então a gente vê que quem tá fazendo diferente, eu acompanho muito varejo, né, pessoal? Quem tá fazendo diferente tá tendo bastante resultado, tá? Mesmo com o país em crise. Crise é sinônimo de oportunidade. E pra gente encerrar aqui, um outro contraponto aqui, Nike vai recuperar o pace? Marca perdeu espaço para Adidas e para On, mas pode voltar aos pés dos consumidores. Pessoal, a gente está sabendo aí, não sei se vocês viram, mas teve até um pronunciamento aí que viralizou bastante, que foi o pronunciamento do CEO da Nike, falando que para os funcionários que ele também estava cansado da falta de resultado. Mas a verdade é que a Nike, que é a maior empresa de artigo esportivo do mundo, tem perdido tração nos últimos anos. E não é porque a marca não tem mais desejo, mas sim por erro de estratégia da empresa. Já comentei com vocês aqui sobre, por exemplo, a camisa do Brasil agora, gente. Eles começam a fazer umas coisas ali que
as pessoas começam a ficar, começam a pegar raiva da marca e as pessoas vão para outra marca. Falta de estratégia da Nike. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final aqui do programa Resenha de Mercado. Quero agradecer vocês pela audiência. Pessoal, quer entrar lá na nossa comunidade? Entre em contato no nosso WhatsApp 45 998258921 é o nosso WhatsApp. Nós estamos em todas as redes sociais. E se você quer ser nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio, ou também você pode entrar em contato com o comercial do Resenha de Mercado, tá? Mesmo WhatsApp, 45 998 9825 8921, tá bom? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Resenha de Mercado, nós estamos em todas as redes sociais. E também, pessoal, não esqueça de seguir aí também a rádio, todas as redes sociais, a gente vai estar durante a semana na programação. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês aí na próxima semana. Um grande abraço e valeu!